Graça e paz, mais que vencedores. Boa noite, queridos e amados irmãos. Que Deus continue abençoando a sua vida e a sua família. Aqui estamos mais uma vez para esse momento precioso. Estamos diante da presença de Deus e da sua bendita palavra. Mais uma noite com a palavra, chegando em sua casa para abençoar você e a sua família. Sejam bem-vindos ao canal da Palavra de Deus. De qualquer lugar dessa terra que você estiver vendo esse vídeo, receba o abraço fraterno do pastor Francisco Lima. Que o nosso bom e eterno Pai abençoe você e a sua família em todas as áreas. Eu estou aqui para compartilhar com vocês a bendita Palavra de Deus e eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração através dessa palavra. Amém? Hoje eu quero ler um texto e essa palavra aqui, muitas pessoas até têm certa dificuldade de entender o porquê que Deus permite que algumas situações que nós classificamos como negativas acontecem em nossa vida. Por que alguém sofre? Por que uma pessoa é fiel a Deus e passa por tribulações? Por que tem uma pessoa ali, uma irmã, um irmão que é tão dedicado, serve a Deus com tanto prazer, com tanta alegria, prioridade, com tudo que pode, com os seus recursos, com os seus talentos, com o melhor do seu tempo, e mesmo assim essa pessoa passa por lutas, adversidades, crises, e muitas vezes as pessoas até são vítimas, né, de escárnio, de críticas, de comentários sarcásticos, né, de carnais, de pessoas que ficam, olha lá o crente, né, por que ele está na igreja, está vendo? O que adianta estar na igreja? Está lá no culto, não perde uma atividade da igreja dele, e olha lá, está sofrendo, olha o que ele está enfrentando, deve ter algum pecado escondido. Deve estar na igreja, mas é só falsidade, isso aí é só disfarce. Deve ter alguma situação escondida, ele está camuflado na igreja, ela está usando de disfarce para estar na igreja, porque se está sofrendo assim, deve ter alguma coisa escondida. E muitas vezes o servo de Deus fiel, a serva de Deus fiel, passa por essas situações amargas, né? E eu quero ler um texto para você que vai provar exatamente o contrário. Nem sempre o que nós enfrentamos de ruim é um resultado de um pecado pessoal. Muitas vezes o Senhor permite vivermos um momento amargo para que o nome dele seja glorificado. Mas por que Deus faz isso, pastor? Aí, meu irmão, eu não posso te explicar. Mas Deus usa muitos momentos de sofrimento nosso para glorificar o seu nome. Eu posso citar só um exemplo aqui, Jó, né? Olha o sofrimento desse homem, o que ele perdeu, o sofrimento que ele enfrentou para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então, às vezes nós passamos por situações assim para que o nome de Deus seja exaltado. E aqui tem um texto em João 9, que fala exatamente sobre isso. João 9, versos 1 ao 3. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Olha a pergunta dos discípulos, irmão. Os que andavam com Jesus estavam associando a cegueira desse homem com algum pecado. E o que me chama a atenção é que ele chega a perguntar se foi ele que pecou para nascer cego. Como que ele pecou ainda no ventre da mãe para nascer cego? Quem pecou? Ele ou seus pais? E aí Jesus vai responder, né, no verso 3. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus.
Então, olha essa palavra aqui, é muito interessante. A pergunta dos discípulos revela uma mentalidade comum, é um pensamento quase que universal, comum, né, no meio do povo, às vezes até da igreja, né? Sempre procurar um culpado para explicar o sofrimento de um filho de Deus. Contudo, Jesus quebra esse padrão e esse pensamento aqui, ao afirmar que aquela situação não era resultado de um pecado pessoal. Como eu já disse, algumas dores que sofremos é para que o nome do Senhor seja glorificado. Nem todo o sofrimento é resultado de pecado ou alguma disciplina de Deus por algum erro que você cometeu, que a pessoa tenha cometido, mas pode ser um propósito de Deus para que ele seja glorificado. Foi o que aconteceu aqui. Eu não estou dizendo aqui para você se acostumar com o sofrimento, também não estou dizendo que todo sofrimento é para que o nome do Senhor seja glorificado. Às vezes, uma situação que a pessoa vive é sim consequência de uma falha, de algo escondido, de um pecado que a pessoa não confessou. Tem tudo isso, mas nós precisamos entender que muitas situações que os servos de Deus enfrentam é para que o nome do Senhor seja glorificado. E eu não sei explicar por que Deus faz isso, né? A palavra de Deus não se preocupa em explicar, olha, eu vou te provar para que o nome do Senhor seja glorificado e vou te explicar por quê. Não tem essa preocupação na Bíblia de explicar, de dar detalhes por que Deus prova os seus servos. A palavra de Deus vai nos ensinar em várias passagens, inclusive em Tiago, né, que devemos enfrentar as situações ruins, as provações, declarando sempre que somos bem-aventurados. Bem-aventurado o homem que passa pelo dia da provação, porque esse homem vai ser aprovado, ele vai ser promovido, vai ser abençoado. O próprio Jesus vai falar em Mateus 5, né? Ele vai dizer que a pessoa que passa por perseguições, enfrenta perseguições, dias ruins, a pessoa que é vítima de perseguição das pessoas, deve declarar, olha, eu sou bem-aventurado, uma bem-aventurada, porque eu sou perseguido por causa daquilo que eu carrego. Então, tudo que nós enfrentamos, que tem como propósito glorificar o nome de Deus, devemos enfrentar, devemos lidar com isso, sendo alegres. Eu sei que é difícil você se alegrar quando o dia é ruim, quando a situação é amarga, mas o Senhor Jesus fala claramente sobre isso. Então, nessa passagem aqui de João 9, a cura de um cego de nascença, não sabemos quantos anos esse homem tinha quando foi curado. Há algumas pistas no texto que sugerem que ele era adulto, né? No verso 21, por exemplo, vai dizer assim, mas não sabemos como agora está vendo, e também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Então aqui os pais que estão respondendo, né, aos perseguidores, porque queriam saber por que ele era cego e agora estava enxergando, o que aconteceu, né? E ele disse, olha, os pais falaram, perguntem a ele tem idade. Nos versos 34 e 35 também deixa claro que ele era uma pessoa já madura, verso 34 e o 35, né? Mas eles disseram, você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar, e os expulsaram, né? Expulsaram o homem que tinha sido curado por Jesus, expulsaram esse homem aqui da sinagoga, porque os religiosos não aceitavam a cura desse homem como um milagre, não aceitavam que Jesus, o Deus Todo-Poderoso, tivesse operado aquela cura, né? Os fariseus, os líderes, né, que não aceitavam Jesus curar no sábado, tinha toda aquela questão lá, aquela
perseguição religiosa, e então expulsaram esse homem da sinagoga. O verso 35, Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho do Homem? Então Jesus procura esse homem novamente depois da sua cura para conversar com ele. Então, essa palavra aqui é muito forte. Eu imagino que os pais desse homem, né, quando ele nasceu, quando aquela criança nasceu, os pais passaram por um momento de muita dor no coração, porque, como todos os pais, eles se prepararam para receber seu filho, mas quando ele nasceu, veio com uma enfermidade. Acredito que houve ali um misto de sentimentos, né? Os pais se alegraram com o nascimento do filho, mas também ficaram tristes porque o filho nasceu com uma situação tão delicada na sua visão, né? Os pais perceberam, né, com o decorrer dos dias, com o passar dos dias, que aquele filho tinha uma situação que lhe impedia de enxergar. Então, houve ali esse misto de sentimento, mas quando você lê essa passagem, você entende que o sofrimento dessa família tinha uma causa. Era para que o nome do Senhor fosse glorificado. Aleluia! Então, na hora da sua dor, não reclame, não murmure, não amaldiçoe a sua vida. Se você é fiel, dê glórias a Deus em tudo. Ele sabe o que faz, ele sabe por que você está passando por tudo isso. E eu não estou dizendo que você deve se acostumar com o sofrimento. Quando você enfrentar uma situação assim, lute para vencer, busque a Deus para tirar você desse ambiente de dor, de lágrimas. Mas se você ora, se você é fiel, se você busca a Deus e a situação continua, pode ser que Deus esteja sendo glorificado através dessa situação que você está vivendo. Esse texto nos convida a mudar nossa perspectiva. Em vez de perguntar por que estou passando por isso, devemos aprender a perguntar: Senhor, para quê? Qual a finalidade? Qual o propósito dessa situação que eu estou enfrentando? Quando confiamos em Deus, até aquilo que não entendemos hoje vai cooperar para a manifestação das suas obras, do seu poder, né? Vai cooperar para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus continua usando situações que não entendemos para revelar o seu propósito e manifestar o seu poder. Que você possa abrir o seu coração e crer que o que você está vivendo hoje pode ser somente para glorificar o nome do Senhor. Busque a Deus, lute, se esforce, seja fiel, mas não murmure, não reclame, não amaldiçoe, não fique zangado, chateado com Deus. Por que, Deus? Por que eu estou enfrentando isso? Por que aquela pessoa vive uma vida toda errada e está tudo certo com ela? E eu aqui, teu servo, tua serva, passando por essa situação? Para com isso, irmão. Senhor, qual o propósito dessa situação que eu estou vivendo? Deve ser a sua oração. E Deus vai falar com você, vai trazer o consolo, vai trazer a resposta que você precisa. O Senhor Jesus curou esse homem e o nome dele foi glorificado. O propósito dele se cumpriu. Amém? Escreva aqui o decreto de hoje. Eu creio que tudo na minha vida está dentro do plano do Senhor. Eu creio que tudo na minha vida está dentro do plano do Senhor. Pai querido, Deus maravilhoso, muito obrigado por tua palavra. Eu oro ao Senhor nesse momento pedindo força para todos que estão enfrentando dias ruins, todos que estão passando um momento difícil, uma tribulação, um deserto, um vale, um problema que aparentemente é insolúvel. Eles não conseguem resolver, não conseguem solucionar, mas o nosso Deus sabe de todas as coisas. Então, fortaleça a vida deles para que todos possam enfrentar o dia mau, a tribulação, a provação
dando graças a Deus, porque o teu nome está sendo glorificado. Abençoe a vida do meu irmão, da minha irmã e todos que acompanham o nosso canal sejam abençoados em todas as áreas, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, continua conosco, não só hoje, mas para sempre. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus continue abençoando a sua vida. Se você acha que essa palavra é importante, curte esse vídeo e compartilha com outras pessoas. Deus continue guardando você, te fortalecendo. Fica firme porque Deus é contigo e você vai vencer essa luta em nome de Jesus. Um abraço, Deus te abençoe. Você nasceu para vencer.